Naquele tempo aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem julga ser o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino, pô-lo no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo que, se vós não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Porém, o que escandalizaram destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço a mão que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida como um pé ou uma mão a menos, do que tendo duas e dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis um só desses pequeninos, pois vos declaro que seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai. São Roque. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, nós celebramos a festa hoje dos Santos Anjos da Guarda. Celebramos dia 29 São Miguel, Arcanjo, só São Miguel, hein? No modernismo que juntaram todos. Para nós, São Miguel foi dia 29, São Rafael, 24 de outubro, e São Gabriel, 24 de março. Cada um tem a sua festa. Não que seja uma coisa ruim juntar todos, estão juntos no céu, mas cada um tem a sua festa específica. E hoje se celebra todos os Santos Anjos da Guarda. Então vamos ver um pouco a respeito, porque, bom, esperar que o anjo da guarda do vizinho desligue o som dele, parece que ele fez favor, depois uma vela a mais. Vamos ver porque tem muitos erros a respeito dos anjos, e esses erros estão vindo por visões. O diabo, que é um anjo, também faz o desserviço de falsas visões, revelações. E hoje, aqui no Brasil, graças à edição de um livro de uma tal chamada Conchita, então se vê mais erros ainda a respeito de anjos que essa senhora teve em seus delírios, falsas visões e revelações, e o desserviço de confundir as almas com essas coisas. Então vamos ver, segundo a Sagrada Escritura, porque é o Evangelho de hoje. Nosso Senhor está a dizer que quem fizesse o mal a uma criança, antes pendurasse uma pedra de moinho e lançasse ao mar. Por quê? Porque os anjos do céu, dos seus anjos, está dizendo assim, que os anjos delas estão incessantemente contemplando o Eterno Pai. Com esta afirmação bíblica, nós temos a certeza que se toda criança tem um anjo da guarda, nós também temos nosso anjo da guarda, porque obviamente todos nós fomos criança um dia. Ninguém nasceu com seus 45 anos de idade. Todos temos um anjo da guarda. E este anjo da guarda é nosso e não é de ninguém mais. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus designou o seguinte:
eternamente está determinado por Deus que Ele criou os anjos. Deus não cria mais anjo nenhum. Quando Ele criou os anjos, criou todos os anjos que tinham que ser criados. E quando chegou no coro dos anjos, chamados assim, que é o coro último, os inferiores na hierarquia, Deus disse para eles: olha, vocês, meus amigos, vão cuidar dos homens que eu criarei e do que os homens fizerem. Assim que nós temos um anjo que é nosso, e ele está, desde que o meu foi criado lá naquele princípio, já sabia que ia cuidar de um padre que está falando para os senhores agora. Então o que aconteceu? Esses anjos estão destinados para cuidar de fulano e beltrano. Não é que se aposentam e tampouco que o anjo de uma pessoa vai cuidar de outra. Não, é um anjo exclusivo. São Bernardo pergunta no sermão do breviário de hoje, dizia assim: quem és para que tenha um anjo? Um monte de cinzas, pó. Mas é por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então Deus mandou um anjo. Isso é magnífico para nós e é humilhante para eles, porque em natureza eles são incalculavelmente superiores a nós. Mas só que na ordem de Deus foi destinado que os superiores cuidassem dos inferiores. E como nós somos inferiores aos anjos enquanto a natureza, então Deus deu um anjo para cada um. Magnífico. Um anjo que está criado já há muitos anos lá na eternidade, esperando que nascesse fulano e beltrano para cuidar de nós. Quando começa a cuidar de nós? Aí vamos a São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ele vai explicar o seguinte: isso é doutrina da igreja, que quando a nossa querida mãe está grávida, é o anjo dela que cuida de nós. Porque nós estamos no ventre de nossa mãe, então o anjo dela tem a função de cuidar dela e do fruto. Ao nascer, com parto, ao parir, naquele instante que a criança saiu da sua mãe, o anjo dela começa a suar suas asas e cuidar de nós. Isso vai durar até quando? Até a nossa morte, inclusive. Depois de mortos, o nosso anjo já cumpriu o seu dever de nos custodiar. E o que estará fazendo? Adorando a Deus na eterna glória. E se nos salvamos, temos a companhia dele lá no céu e temos muito que conversar, Quantas e de tantas ele nos livrou que às vezes nem sabemos, E também as orelhas a serem puxadas, porque quantas inspirações de graça que ele nos deu e que nós não ouvimos ou ouvimos e não demos atenção. Então, uma boa conversa com o anjo da guarda será muito interessante. Mas é o seguinte: saindo da nossa mãe, é o nosso querido anjo que nos protegerá até a nossa morte, inclusive. E dentro da barriga da nossa mãe é o anjo dela que nos protege também. Mas é o anjo dela. O nosso vai esperar sair pelo parto para começar o seu ofício. Tem pessoas, eu creio que essa vidente tem tantas bobagens a respeito que não dá para distinguir agora, e creio que seria debalde, que dizem que é no batismo. Não. Porque os pagãos, idólatras, hereges e cismáticos por aí, uns batizados, outros não, todos têm o anjo da guarda. Não é questão de ter a fé católica, é o simples fato de ter sido um ser humano que nasceu. Isso Deus prometeu a todos. Então, católicos, não católicos, têm o seu anjo da guarda. E quem o protege? O seu anjo da guarda. Desde quando? Desde que ele saiu do útero de sua mãe. E antes era o anjo da guarda dela que também o protegia. No batismo não se agrega nada de anjo a nós. É o mesmo, porque isso é de ordem da natureza, da ordem natural que Deus estabeleceu. Que os seres superiores custodiassem os inferiores. E como somos inferiores aos anjos em ordem à natureza humana, que é inferior à angélica, então todos estamos custodiados por eles. E é individual, particular, exclusivo esta proteção, esta ajuda, este favor contínuo. Agora, Deus também estabeleceu, vou explicar a São Tomás, que as sociedades têm anjos. Então vamos partir da primeira
sociedade é a família. Então tem anjo da guarda do esposo, da esposa, sempre desde o seu nascimento, dos filhos que aparecerem, e depois aquela pequena casa, aquela família, tem um anjo de guarda da família. Por quê? Porque é uma sociedade pequena, sim, mas é uma sociedade, então tem um anjo de guarda, cada família tem o seu anjo da guarda, desde o momento que foi constituída, obviamente, no caso de cristãos batizados católicos pelo sacramento do matrimônio. Depois nós temos anjos da guarda nas sociedades humanas também. Por exemplo, nosso bairro tem que ter um anjo da guarda que custodie, porque há um aglomerado de seres ali que formam uma pequena sociedade. A nossa cidade também, desde que ela foi determinada, Deus envia um dos milhares que estão lá para proteger a cidade. E o país, e no caso do Brasil, nós temos, como o Reino de Portugal também venerou sempre seu anjo da guarda, que nós celebramos no dia 7 de setembro, a festa do anjo de guarda do Brasil. É uma nação, outrora foi um império, e desde que foi estabelecida a nação, Deus enviou um anjo para cuidar desta pobre, sofrida, flagelada nação que é o nosso Brasil. Então, quem é? Não sei. Só sabemos com certeza que é do coro dos anjos, porque os arcanjos, querubins, serafim, tronos e dominações não cumprem o ofício de proteger ninguém. Eles têm outros ofícios. Agora, o coro dos anjos aí, que é o último e o mais simples, eles estão designados por Deus, Nosso Senhor, para custodiar os homens. Aí quando os senhores lerem, São Miguel era o anjo da guarda de Nossa Senhora. Não era. Seria muito honroso para ele e para ela também. Nossa Senhora, em realidade, não tem anjo da guarda, porque ela é rainha dos anjos, é mãe de Deus. Aí vão lendo uma aparição, Nosso Senhor, aquele anjo do horto, que quando ele orava e suava sangue, viu o anjo da guarda dele para lhe consolar. Não era o anjo da guarda dele. Era um dos tantos que estão lá em cima, que veio da glória para servir o seu Senhor, porque Nosso Senhor não tem anjo da guarda. Porque, lembremos o princípio, sendo o superior que cuida do inferior, se eu der o anjo da guarda Nosso Senhor, eu vou dizer que ele é inferior aos anjos. Isso é um absurdo. E se eu der o anjo da guarda Maria Santíssima, eu vou afirmar, querendo ou não, que ela é inferior aos anjos. E pela maternidade divina, ela é rainha dos anjos. Então a rainha é que cuida dos anjos. E os anjos a servem. Mas não tem esse serviço de custodiar. Agora, todos os outros santos, São José, inclusive, todos os homens santos, pecadores, têm desde o seu nascimento. Saiu do útero de sua mãe, o anjo começa a custodiar-nos. No livro do Êxodo, quando Deus envia os hebreus a cruzar o Egito, ele vai dizer que eis que eu envio o meu anjo. Se ouvirem sua voz, ele os guardará, e os meus inimigos serão os teus inimigos, e ele dará vitória contra todos eles. Nessa afirmação, nós vemos Deus Nosso Senhor enviar os seus anjos para proteger. Por isso nós chamamos anjo da guarda, porque é para guardar, e quem guarda protege. E também não só protege dos perigos que caímos, mas nos preserva de queda também. E aqui nesse país, muito desconhecida, infelizmente, pela impiedade e pela maldade também, que enterraram, existiu uma religiosa no sul do Brasil chamada, nome religioso, Irmã Maria Antônia, e o nome civil, Ceci Coni. Morreu praticamente uma Santa Teresinha brasileira, morreu antes do concílio, graças a Deus, e viveu da vida católica pré-conciliar, também graças ao bom Deus. Essa menina, se não me falhar a memória, ela teve a visão do Senhor anjo da guarda desde os 5 anos de idade. E a santidade dela, que é uma santidade que um dia a igreja julgará digna de um altar, santidade de verdade, consistiu em ser dócil às inspirações do seu santo anjo da guarda, que inclusive era tão sensível que ele aparecia para ela. E conta uma ocasião, só a mera ilustração, que ela foi a um teatro e, existiam estupidezes
que para nós, olhando para trás, vão dizer que era inocente, mas porque o critério da maldade hoje é absurdo, né? Mas aos olhos de Deus eram coisas vãs, frívolas. E o anjo da guarda apareceu e cobriu os olhos dela com suas asas, porque ela não ia ganhar nada vendo aquelas coisas. E muitas outras obras que ela fez enquanto menina, inclusive de rezar o terço na casa de um homem doente, um senhor ou uma senhora, não me lembro o detalhe, porque o anjo da guarda dizia, vai e reza, e aquele senhor ou senhora, não me lembro os pormenores, se santificou graças a essas atitudes. E ela entrou na vida religiosa, filha do Senhor São Francisco, e morreu jovem, com fama de santidade já. O demônio infernizou sua vida, e ela sempre resistia a todos os combates do demônio, todas as inclinações das más paixões e dos vícios, inspirada pelo seu santo anjo da guarda. E nos últimos anos de vida, ele deixou de aparecer, porque ela teve que viver uma aridez na fé, e aí, bom, ela sofria e chorava com saudade do seu querido anjo, que lhe aparecia, lhe confortava, lhe alentava no combate. Bom, quando os senhores forem lá no Rio Grande do Sul, está o convento dessas irmãs, que hoje são modernistas do terror, mas no cemitério está lá enterrada, esquecida, abandonada, uma alma que foi dirigida pelo padre Royce, que é outro homem santo que está lá em Porto Alegre também. Assim que o que o anjo de guarda fez? Uma santa. E não é só o anjo da guarda dela, todos os nossos santos anjos têm o dever de nos preservar do mal. E qual o mal? A condenação eterna. E qual o meio de cair no inferno? O pecado. Por isso devemos invocar, é um dever, da mesma forma que é um dever deles nos protegerem, é o nosso dever deixar que eles nos protejam. E devemos invocar-lhes continuamente. Então, queridas almas, celebrando hoje a festa dos nossos santos anjos, apartemos todas essas superstições, nomes de anjo, que é do coro, não é do coro dos últimos lá dos anjos, ninguém é guardado nem por um serafim, nem por um querubim, nem por um trono, não é isso. Dos anjos, todos por este coro. Nome de anjo, já falei em outra ocasião, nós não sabemos. E se um dia aparecer um ser luminoso dizendo que é seu anjo da guarda e se chama sei lá o quê, não acreditem. Por quê? Porque Deus proibiu os anjos de revelarem seus nomes. E nós só conhecemos 3. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que são arcanjos e que são nomes bíblicos e que temos certeza que são seres de Deus. Por que chamam, sei lá, Ariel? Qual fonte que eu tenho que esse é um anjo que está no céu ou está no inferno? Lembremos que o demônio também é um anjo. Ele levou consigo a 1/3 dos anjos, que são milhares de milhares e milhares. E ao nomear um, eu posso estar invocando um das trevas. Então essas estupidezes, porque isso é bobagem, infantilidade, é impio. Ficar dando nome, ficar tendo essa intimidade como se fosse um animal de estimação, não, é um anjo. E nós temos que diante deles estar com temor e tremor, porque são seres que veem a Deus constantemente e que estão cheios do zelo de Deus. Por isso estão para nos proteger, inclusive para nos castigar. Lembremos, por exemplo, o caso de São Jerônimo, que há pouco celebramos. Na vida dele se conta que ele estava lendo demasiado Cícero. E então Nosso Senhor lhe disse, olha, Jerônimo, o senhor está lendo Cícero demais, está mais ciceroniano do que um cristão. E mandou 2 anjos lhe flagelar de varas ao sangue. Foi chibateado, chicoteado por anjos. Pois é, seguramente um deles era o seu anjo da guarda. E São Jerônimo é tão forte que, bom, Deus mandou 2 para endireitá-lo. Então temos esta proteção do anjo da guarda. Por isso, para que temos que ter medo? Aqui se é um anjo, se fosse um homem, um pai muito poderoso, que custodiasse com armas, arame farpado, alarmes, teríamos algo de segurança. Mas um anjo é muito maior do que arames enfarpados, alarmes e todos os cães de guarda, porque é um ser poderosíssimo e Deus nos deu um para cuidar exclusivamente de nós. Olhemos a bondade de Deus para conosco. Então, por que andamos temerosos? Inclusive, na prática da virtude, tudo parece tão difícil porque vamos nos arrastando. Se fôssemos guiados por esse bom báculo, fiel guia, que vive no céu e sabe indicar o caminho, nossa vida católica seria diferente.
E comportaríamos nós, porque estamos na presença dos anjos, por isso as senhoras levam véu na cabeça, diz o apóstolo, e depois nós devemos ter uma vida angélica. Aí a castidade e a virgindade têm toda a sua nobreza, e a modéstia tem toda a sua explicação, porque nós estamos diante de seres que estão diante de Deus, nosso Senhor, e nós devemos nos deixar impregnar pela realeza angélica. Então, em um dia seremos cidadãos da mesma cidade em que eles habitam. Então, a devoção aos anjos é algo sério, nobre e muito necessário para endireitar as nossas vidas no caminho da nossa salvação. E se tivéssemos mais presente, muitos dos temores, dos medos, complexos e etc. seriam vencidos, porque saber que existe um ser que não dorme, não tem corpo, não se cansa e está vigiando-nos 24 horas, com que paz poderíamos dormir, porque temos um aliado no caminho da nossa salvação, que os nossos inimigos também são inimigos dele, e assim temos dele uma proteção indestrutível, porque os anjos bons lutam com a onipotência, blindados pela onipotência da graça de Deus que reina nos espíritos angélicos deles. Então peçamos a Deus nosso Senhor essa confiança e lembremos-nos mais do nosso anjo da guarda e superar um pouco, porque como desde criança nossa querida mãe insiste nisso, e às vezes crescemos e olhamos o anjo da guarda como algo infantil, pueril. Não, mas é viril. E na vida de quantos santos vemos a intervenção dos anjos, porque os anjos, bom, não são seres infantis, hein? Primeiro que não tem corpo, não tem idade, toda essa parte física não lhes compete, então são seres com a maturidade da graça, com a perfeição própria do Espírito angélico e que tem muito para nos favorecer. Então tenhamos devoção a eles. Como? Em rezar. O Santo Anjo do Senhor é sempre bem-vindo e oportuno, pelo menos de manhã e à noite, pelo menos. No momento das tentações, peça auxílio ao anjo da guarda, porque se o diabo infeliz vem tentar, é o anjo da nossa guarda que vem nos defender. E entre anjo e anjo, a batalha é muito mais eficaz, porque o anjo do pecado é vencido pelo anjo da graça. Quem vai lutar contra o demônio? Nós não temos essa ousadia, mas o nosso anjo tem. Para isso Deus nos deu um anjo para vencer o demônio que nos tenta. E depois também ser agradecido, porque muitas ruínas não sofremos, por quê? Porque ele interveio. E sem apelar ao carismatismo ou ao misticismo, seja verdadeiro ou falso, mas saber que tem certas coisas que é o bom anjo da guarda que nos ilumina. Diante de muitas coisas a fazer, decisões a tomar, explicações faltam, prudência não alcança, e de repente vem aquela luz no intelecto e diga, faça tal coisa. Não pensemos que somos iluminados, porque até essa luz é de outro. E de quem? Do nosso querido, esquecido, abandonado anjo da guarda. E saibamos agradecer, hein? De repente todo o mal se esfuma, se dissipa. Não foi porque somos brilhantes, hein? Porque justo luz não tínhamos, mas é o nosso querido anjo que foi lá e disse, faça tal coisa. E se fizermos, seguramente dará certo. Então tenhamos essa docilidade, essa familiaridade, com temor, porque são anjos, e são de uma natureza superior à humana, mas estão por ordem de Deus, e de bom grado, porque eles aceitaram cuidar de nós, e farão isso com a perfeição, desde que nos deixemos ser custodiados por eles. E aí a nossa vida será diferente, hein? Se ter alguém que cuida de nós, humanamente falando, já é uma grande paz, imaginemos ter um anjo e sabendo que isso quer dizer que está incessantemente rezando por nós, intercedendo, custodiando, iluminando e fazendo tantas benfeitorias que só no céu as conheceremos uma por uma, para ser-lhe grato e dar um abraço. Vai ser difícil, não tem corpo. Ao não ter corpo vai ser difícil dar um abraço no anjo da guarda, mas tentem no céu, Deus vai dar um jeito para dar um abraço bem forte e agradecer-lhe, porque muito devemos de proteções, repito, a ele, então invocá-lo com fé, com devoção, porque é uma realidade da fé, e isso para nós deve ser um grande consolo nesta luta horrível que travamos contra os inimigos da nossa salvação. E outro e último meio, ademais de invocar, é ser devoto da Santíssima Virgem. Ela é rainha dos anjos. E as almas que lhe são devotas
Por exemplo, com a reza do terço, em que nós imitamos os anjos que estão nos coros celestiais quando rezamos os terços. E os devotos do Rosário têm seguramente, da Rainha do Rosário, muitos outros anjos para lhe custodiar, para lhe proteger, porque ela envia seus exércitos atrás dos seus devotos, que andam armados com as armas da oração, e semelhante artilharia merece um pouco mais de escolta angélica para nos blindar contra os saqueios do diabo. Então a oração devota a Maria Santíssima se junta com a devoção aos santos anjos, e assim nós temos aí uma devoção perfeita, viril, própria dos filhos de Deus e da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.